TV Câmara Fortaleza, a fortaleza da nossa cidade é você. Olá, está no ar o plenário da cidade e hoje nosso convidado é o vereador Jorge Pinheiro. Quero começar, vereador, seja bem-vindo, né, primeiro, novamente aqui ao plenário da cidade. Acho que é a primeira vez que o senhor está aqui nesse estúdio novo. Nesse estúdio novo é a primeira vez. Vereador, eu quero começar perguntando sobre a iniciativa do senhor de realizar um censo, que não existe, na verdade, né, aqui, para a gente detectar quais são as pessoas, quantas pessoas surdas a gente tem aqui no município. Primeiramente, olá Clarice, olá a todos aqueles que nos acompanham pelo plenário da cidade. É uma grande alegria retornar ao plenário da cidade, mas dessa vez em estúdio novo, né? Uma grande alegria ver o crescimento da TV Câmara Fortaleza, porque eu admiro demais o trabalho de todos vocês e torço para que cada vez mais cresça para poder prestar essa missão tão importante para o nosso município, para os nossos fortalezenses. E aí, de fato, uma das nossas primeiras propostas diz respeito exatamente a um censo das pessoas surdas ou com alguma deficiência visual. Qual é a importância disso? Auditivo. Desculpa, falei visual, né? Mas auditiva. Qual é a importância de fazermos um censo nesse sentido? Nós precisamos, para elaborar políticas públicas que possam de verdade ser efetivas, atingir os objetivos, nós precisamos de dados, de números, senão é meio que um tiro no escuro. Então, há algo que já deveria ter sido feito há muito tempo, é o censo das pessoas surdas ou com alguma deficiência auditiva. E isso nós não temos, e foi essa proposta que foi aprovada aqui na Câmara de Vereadores e que a gente está buscando agora articular junto ao Executivo para que seja devidamente efetivado. Nós queremos saber aí quantas pessoas surdas nós temos no município de Fortaleza, faixa etária, onde a maioria reside, trabalha, se são assistidas por alguns programas sociais, e a questão social econômica delas. Com tudo isso, nós vamos poder elaborar políticas públicas que possam, de fato, a partir do entendimento da realidade deles, como a gente diz hoje, né, da dor deles, podermos também contribuir enquanto poder público para dar uma melhor qualidade de vida a estas pessoas. Daí a necessidade do censo da pessoa surda ou com alguma deficiência auditiva. Falando das sugestões e propostas, projetos do senhor, sempre tem muito trabalho voltado para a proteção, para o amparo das famílias. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso também. Muita gente, quando resolve se candidatar ou resolve participar da política, por N razões, escolhe uma bandeira para defender. Na verdade, a gente já defendia a bandeira da vida, da família e dos valores cristãos muito antes até de pensar em ser político. E o chamado à política nos adveio para que a nossa voz pudesse ser mais audível, pudesse ser mais ouvida, pudesse reverberar mais na sociedade. E daí o chamamento à política é com essa resposta, para que a gente possa ampliar a voz da defesa da vida e da família. Então, nossas propostas... Para conseguir ter ações mais concretas, né? Exato, porque muitas vezes eu cansei, Clarice, de assinar abaixo-assinado contra aborto, e muitas vezes eu não ouvia efetivamente as defesas. A gente ouve muita gente do contraponto, pessoas que querem a legalização do aborto, que falam em escolha, mas muitas vezes a gente não tinha políticos que falassem de maneira efetiva sobre o que é o pró-vida, que não é somente a questão de lutar contra o aborto. Eu sempre suscito a questão do aborto, que é uma das bandeiras principais de toda e qualquer pró-vida, mas a gente fala sobre a questão do malefício das drogas, a nossa luta contra as drogas,
contra a sua legalização, prevenção ao suicídio, prevenção à depressão, o cuidado para com a família, que é a célula mãe da sociedade. E se uma sociedade vai mal, nós temos certeza de que é porque as famílias daquela sociedade vão mal. E aí, como consequência, a violência, aumento de índice de criminalidade, suicídio, depressão, que é o que a gente vê em nossa sociedade. Então, diante disso, aqui o nosso mandato se dedica especificamente a falar desses temas de maneira aberta, sem medo, sobre a defesa da vida e sobre a defesa da família. E não somente de uma maneira reacionária, não somente reagindo a projetos que vão de encontro a essas pautas, mas também propondo. De maneira propositiva, nós vamos de encontro a tudo aquilo que ataca a vida, tudo aquilo que ataca a família. Não adianta só criticar, né? Então as propostas e projetos existem. Exato, não adianta só a gente reagir contra, muito embora isso por si só também tem o seu valor. Evidentemente, se nós não reagirmos a vários absurdos que nós vemos posto em nossa sociedade, passam e vão sendo muitas vezes impostos aqui de goela abaixo, e muitas vezes porque não há quem se posicione contra, muito embora a maioria da sociedade seja contra isso, mas vai meio que acontecendo e as pessoas vão aceitando como que caladas e engolindo com muita dificuldade, porque vai sendo imposto goela abaixo. Quando a gente começa a explicar os malefícios desse tipo de política e desse tipo de imposição cultural e ideológica, a gente vê que a maioria das pessoas é contra. E o que tem por trás de cada iniciativa dessa, né? Exato. E o que tem por trás e principalmente as más consequências. Porque muitas vezes as pessoas vão falar no caso do aborto. Quem defende o aborto diz, eu sou contra o aborto, mas eu acho que a mulher, ela pode escolher. Clarice, sinceramente, quando uma mulher engravida e ela não estava preparada para engravidar, não tinha planejado, não fica com muita escolha não, Clarice. Muitas vezes o companheiro empurra para o aborto, muitas vezes a família empurra para o aborto. Às vezes a própria mãe, né? Às vezes a própria mãe, infelizmente. Aí a gente diz assim, a mulher vai ter escolha, é para a mulher ter escolha. Que escolha? A maioria das pessoas que a gente conversa, que estão pensando em abortar, elas não estão pensando em abortar só porque elas não querem. Porque é um desejo do coração dela e às vezes é imposição e falta de apoio, né? Exatamente. Apoio financeiro ou acolhimento. Ficam vulneráveis, sem apoio de companheiro, daquele que fez com ela o bebê, sem o esposo, ou quem quer que seja, sem o apoio da família, e aí ela já pela própria estado de gravidez, que há uma mudança... Vem o desespero. Aí fica desesperada, e muitas vezes ela é empurrada para o aborto, sem saber que o aborto pode provocar a morte dela, além de provocar a morte do bebê, pode provocar a morte dela, pode gerar perfuração do útero, esterilidade, uma série de consequências, aumenta em mais de 30% a possibilidade dela desenvolver uma depressão, dela desenvolver uma ideação suicida, mas isso não é informado. Então, esses pontos e essas informações é que a gente faz questão de trabalhar para mostrar que não é bem assim. Quem fala em pró-escolha, fique sabendo que não está defendendo a escolha da mulher, muitas vezes não. Está defendendo muitas vezes a imposição do aborto que vai ser cobrado desta mulher que muitas vezes está desamparada, vulnerável. Então, com esses temas e com essa forma de trabalhar, a gente não somente reage àquilo que está acontecendo. Por exemplo, nós propusemos a Semana pela Vida. Nessa Semana pela Vida, que foi aprovada e hoje é lei, nós queremos que seja falado sobre os malefícios do aborto e os malefícios do anticoncepcional. Aí com isso, muita gente eu recebi crítica até de revistas de São Paulo, Marie Claire e outras revistas aí, que disseram que era como se eu quisesse... Eu tô rindo porque foi longe, né?
e como se nós quiséssemos agora que todo mundo tivesse filho irresponsavelmente. Não é isso. E como se também você não tivesse o direito de ter uma opinião divergente, né? Exato, mas aí é porque como foi uma lei, aí eles disseram, você está querendo agora impor sua opinião. Não, o que a Semana pela Vida fala é para informar. Olha a questão. Não era para proibir o uso de anticoncepcional, era para informar sobre os possíveis malefícios que um anticoncepcional, seja pílula, seja injetável, seja um chipzinho que se coloca, seja o que for, o malefício que ele pode provocar à mulher. Porque é uma bomba. Como todo hormônio, né? É uma bomba de hormônio que é colocado na mulher que você pega, você toma o corpo da mulher que está funcionando adequadamente, naturalmente, e você utiliza um método artificial para que ele pare de funcionar como deveria. É claro que vai ter consequências. Aumenta aí a possibilidade de doenças como trombose, cardiovasculares, pressão alta e um monte de outras coisas. Mas não se pode informar. Cadê o direito de escolha? Já que não falam tanto escolha, por que quando querem propor uma saída fácil, que é um anticoncepcional, como eles colocam, é uma resposta fácil de ser utilizada, fácil de ser aplicada, etc., por que não querem informar os malefícios? Já que é assim, não é a mulher que pode escolher, pois foram contra e tudo mais. Mas com isso o que eu quero dizer é que nós apresentamos propostas, não somente no sentido reacionário, mas também no sentido propositivo. E que existe, se você quer evitar, por exemplo, existe o método Billings, né, que você também tem divulgado bastante. Exato. Não sei se eu falei certo o nome. Falou, é Billings, exatamente, que é o doutor John e Evelyn, e doutora Evelyn Billings, né, que é o sobrenome deles, que são médicos aí que é um método eficaz, né? Eu fazer só um parênteses, que tem uma amiga minha que já teve vários filhos, aí eu falei, amiga, porque ela disse que fazia o método Billings, né? Tu fez mesmo esse método direito? Ela, não, esse último eu não posso negar. Eu engravidei porque eu não fiz direito. Eu só dizia que fazia, mas eu não estava fazendo direito. Que realmente, quando ela seguia, dava certo. É porque o método de ovulação Billings, né, que é MOB, chamado assim, é um método comportamental de observação. A mulher, juntamente com o homem, evidentemente é muito importante que o homem também esteja envolvido, já que é um método comportamental. E quando a gente fala método comportamental, é porque exige que os dois se comportem naqueles momentos em que de acordo com o método. Por exemplo, quem quer utilizar o método para engravidar, vai identificar o período fértil, correto. O período fértil, e vai se utilizar dele para então tentar uma gravidez. Pode até aumentar as possibilidades de você tentar uma menina ou um menino, porque nós sabemos, a ciência mostra isso aí, que a carga que vai determinar se aquela criança vai ser um menino ou uma menina, né, está no espermatozoide. E aí o espermatozoide que carrega a carga de menina, ele é mais lento. Mas aí você vai para os últimos dias do período, né? Mas vive mais. E o masculino, ele é imediatista. Ele morre bem rapidinho, mas ele é mais rápido. Então, eu creio que seja o contrário. Eu acho que aquele que está mais próximo, quem vai chegar primeiro, são os homens. Então, nos primeiros dias da ovulação... Você tenta o menino, né? Você tenta o menino. E nos últimos, não é não? E nos últimos dias da ovulação, a menina. Eu acho que é o contrário. É o contrário? Enfim. Enfim. Tem que analisar melhor. E de qualquer forma também tudo está nas mãos de Deus. Por mais que isso você diga, então você está querendo forçar que seja um... Não. Você está de uma maneira natural buscando... o desejo do seu coração. Mas o desejo do coração de Deus é acima disso. E acima de tudo, eu acho que todo pai e toda mãe, por mais que tenham alguns que queiram menino ou menina, vão aceitar, claro, independente do sexo do bebê. Então, um método como esse também é uma forma propositiva de mostrarmos uma solução. Se você é contra o método hormonal, né, por causa dos malefícios que ele causa à saúde da mulher, nós temos aqui um outro método que não tem custo, não prejudica a mulher e ainda contribui efetivamente para o amor conjugal. Já que a gente está falando, então, de preservar a vida e falando do método Billings, quantos filhos mesmo tem o vereador?
Eu tenho 7 filhos, 2 no céu e 5 aqui, né? Tenho uma experiência de uma grande graça de Deus, porque os nossos 2 que estão no céu foram logo as 2 primeiras gravidezes, né, da minha esposa. Eu sempre fui louco por criança. Desde criança eu dizia que eu ia ter pelo menos 4 filhos, porque eu sou o 4º. Se meu pai tivesse parado no 3º, eu não existiria. Então eu achava que, por questão de justiça, eu deveria ter 4 filhos, né? Então isso sempre teve na minha cabeça. De maneira que quando eu perdi os 2 primeiros, eu... Ainda na gestação? Ainda na gestação, foi 2 abortos, né? E depois a gente foi começar a fazer a identificação da razão do aborto, porque o primeiro aborto, depois que tem um aborto, a gente descobre que cerca de 30% da primeira gravidez, da primeira gestação, acabam sendo abortadas naturalmente, né? E aí foi o que aconteceu na nossa primeira. Só que a segunda, um aborto de repetição, assim chamado, ele cai vertiginosamente, percentualmente, né, falando, já numa segunda gravidez. Aí é melhor... Aí a gente foi buscar, identificar qual era a razão. Exato. Qual era a razão disso? Aí nós identificamos que de fato era uma incompatibilidade que havia entre o nosso sangue, né, e não é o fator RH, é outra questão aí, e que a gente precisava fazer um tratamento. E aí veio então uma nova gravidez, né, e aí tem toda uma história, até conto isso em um testemunho, né, e nós tivemos então a nossa terceira gravidez, que é o nosso filho mais velho, que foi também desenganado, né? Ele chegou a ser desenganado, a médica houve um descolamento, né, do saco gestacional e disse, olha, não vai vingar. Mas vocês são pessoas de oração, rezem, façam repouso absoluto. De fato, nós fizemos ainda um tratamento e tudo. E aí, pela graça de Deus, por volta do 7º mês, né, 7 meses e 10 dias, nasceu o nosso filho. Né? Bem prematuro, né? Bem prematuro. Foi um grande susto para todos nós, porque houve a ruptura ruptura não. Houve um sangramento, né? Minha esposa me acordou de madrugada e disse, eu acho que eu estou sangrando. E aí, quando eu acendi a luz, de fato, tinha uma poça de sangue na cama. Eu não desejo isso, nem é o meu pior inimigo, né? Que eu também não tenha inimigos. Mas não desejo isso a ninguém, né? Você fica atordoado, você não sabe o que fazer. A gente foi para o hospital e não aí, sabe de o que está fato, acontecendo, né? Se a criança está morrendo. E tudo, e aí, de fato, nasceu o nosso Davi Emanuel, né, o nosso primeiro filho aqui conosco. Ele ficou 8 dias na UTI, graças a Deus não teve nenhuma sequela. E depois veio Maria Clara, né, e veio também Maria Isabela. Em meio a tudo isso, houve uma promessa de Deus, tá? Antes disso acontecer, veio uma promessa de Deus de que eu teria 3 filhos, isso segundo a minha interpretação, né, de que eu teria 3 filhos aqui comigo. E aí, quando a gente engravidou a 4ª vez, foi da Maria Isabela, a gente... Achou estranho, né? Porque você achava que a promessa, ia ser só... né? Exato, que seriam 3. Mas eu, quando era criança, eu tinha prometido 4 a Deus, né? Por isso o nome dela é Isabela. Isabela quer dizer prometida a Deus. E quando um dia o pessoal sempre perguntava, mas parou, né? Eu disse, olha, não sei, a gente está sempre aberto. Como hoje a gente continua aberto. E um dia eu olhei e vi os meus meninos tudo deitado na cama, quando eu cheguei assim, estava tudo deitado na cama. E aí eu olhei assim para a cama, aí veio aquele sentimento, ainda cabe mais um ali. Ainda cabe mais um ali. Né? E naquele momento eu entendi também que Deus queria mais um. Né? E foi aí que a gente engravidou a 5ª vez, né, da Maria Liz. Liz pode ser traduzido como Deus é a abundância. Meu Deus é a abundância. Deus é muito generoso comigo. Né? E tudo isso aí, muita gente fala e diz assim, quem usa o MOB e tem muitos filhos, né, é porque acaba furando, é porque não é efetivo, não é eficaz. Na verdade, a aplicação perfeita do método, segundo a OMS, ele chega a mais de 98% de eficácia. Entende? Então, ele está
em termos de eficácia, para aqueles que planejam espaçar os filhos, porque a gente também não fala simplesmente de planejamento familiar, nós falamos em paternidade e maternidade responsável. E com essa mentalidade é que a gente fala em espaçar os filhos. Você não usa o método para evitar os filhos, mas para espaçar. Né? Então é nesse sentido, porque até é uma mentalidade hoje que se fala como se o filho fosse algo ruim. Um problema. Né? Fosse um problema. Né? Muita gente até usa essa expressão, está com um problema, diz, isso é um bucho. Né? E usa essa expressão. Mas pode imaginar que é um bucho de verme. Ah, tá certo. Entendeu? Tá bom. Mas muitas vezes se usa essa expressão, né? Mas é com essa mentalidade, porque como se gravidez fosse um problema, filho é uma bênção. Né? E é por isso que a gente trabalha muito também essa realidade junto aos casais. Tanto a questão dos filhos serem uma bênção, como a questão daquele método que eles estão usando, que, como eu falei, uma pílula, um hormônio, ele pode prejudicar o humor da mulher, além de sobrecarregar a mulher. Coloca toda a responsabilidade, e a própria responsabilidade, porque você sabe que se houver a falha, por exemplo, no horário de tomar o comprimido, por exemplo, já faz a diferença. Aí, você não está tomando comprimido, como se houvesse uma responsabilização do, entre aspas, culpa, problema, né? E todo jogado aí nas costas da mulher. Enquanto um método como esse, ele envolve o casal, é sempre uma responsabilidade dos dois e aumenta e melhora muito o amor conjugal. Eu sou casado, já se vão aí, a gente vai completar esse ano 19 anos de casado. Nunca traí minha esposa e Deus me dê a graça de nunca traí-la e que Ele me tire a vida antes que isso aconteça. Né? É algo que a gente vive e que eu vivo muito bem com ela. Não é questão de, muitas vezes tem alguns relacionamentos que acabam sendo de fachada. Não, vivo muito bem com ela, nós temos o nosso amor conjugal, a nossa vida a dois bem vivida. Né? E a gente busca muito também ajudar outros casais a ter essa vida assim, plena, né? Essa vida feliz, essa vida com um casamento de fato feliz. A gente tem até um programa, eu estou escrevendo um livro que fala relacionamentos de A a Z, da atração ao casamento feliz, Z. Né, com esse intuito de contribuir também, já que a gente teve a experiência de ajudar vários casais a viver, e nós temos uma experiência, graças a Deus, feliz, a gente poder compartilhar um pouco com outras pessoas para viver bem o seu matrimônio, que é ali o núcleo da família. Que eu comecei falando, se a sociedade vai mal é porque as famílias vão mal. E se as famílias vão mal é porque aquele núcleo, homem e mulher, não vai bem na sociedade. Então a gente precisa cuidar da família para cuidar assim da sociedade. Perfeito, vereador. Eu vou fazer um intervalo bem rapidinho. Na volta vai ser mais rápido, porque esse primeiro tempo já foi estendido, mas eu quero dizer que quando o livro estiver pronto, quero o senhor aqui para a gente falar sobre o livro, viu? Por hoje é só. Obrigada pela companhia e até o próximo plenário da cidade. Tchau, tchau. TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.